Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro Te Acolho Cast, uma produção aqui do estúdio ER, do nosso amigo Helder Romualdo, que é o nosso apoiador voluntário desde o início das atividades do Te Acolho. Eu tenho aqui comigo hoje a honra de estar recebendo a Luana Kelly, o Vinícius, a Layara e o Otto, que está aqui do meu lado, né? Vou afastar aqui para mostrar o Otto sentadinho aqui conosco, e nós falarmos um pouco, contarmos a história do Te Acolho. O que é o Te Acolho? O que é essa ideia que quer ajudar a você e a muitos outros que vivenciam essa situação que às vezes pode ser um espanto, mas que na realidade faz parte da vida. E é uma alegria viver com isso. Tô certo ou vocês me corrigem? Verdade. Não é? Sim. Então eu queria conversar um pouco com vocês, começando com a Luana. O que é o Te Acolho, Luana? Te Acolho é uma junção de pais e mães de crianças autistas que se uniram para através de uma força, a gente buscar os direitos e levar a conscientização sobre o autismo aqui para a nossa cidade. A próprio logo, né, começando com Te Acolho, a gente vê que é o TEA, né, que todo mundo traduz e realmente é o transtorno do espectro autista, e em cima disso vocês criaram a logo. Mas como é que surgiu essa ideia? Vocês podem me falar, Vinícius, a Layara? A logo, na verdade, ela foi com a participação dos pais, né, que a gente criou. Em todo o processo da criação do Instituto, nós criamos depois um grupo de pais, e aí antes esse nome chamava Apoiadores do Autismo. E aí a gente entendeu que precisava de um nome, então a gente fez uma votação, pedimos sugestões dos pais, então vários pais deram várias sugestões, e aí nós fizemos uma votação. E o nome que foi escolhido, que mais teve votos, foi o Te Acolho. Né? Então, e quem sugeriu esse nome foi uma mãe, a Dani, e aí ficou esse nome, né? Por trazer essa coisa do TEA, mas também trazer o acolhimento. Então, trazer o acolhimento no tratamento, mas também trazer o acolhimento para a família. Então, assim, casou com tudo aquilo que a gente já via como uma missão do Instituto. Então, foi, assim, o nome perfeito, que se encaixou totalmente. Perfeito, e a gente vê, né, pela logo, o desenho, além de trazer as cores, né, inerentes à TEA, também não deixa de ser o quebra-cabeça, não deixa Sim, de ser, né, ter a e falando em quebra-cabeça é justamente isso, a complexidade da junção e das uniões das ideias, Sim. Não é isso? Isso. Vinícius, conta para mim, quando que começou isso, essa ideia do Instituto, essa ideia da união de vocês? Bom, a ideia nossa, né, o desejo meu da Layara, né, mais partindo da Layara, foi a partir do diagnóstico do Otto, né? A gente percebeu que ainda faltava um pouco mais de conscientização, divulgação, uma busca pelos direitos, né? E tratamentos. Então a gente surgiu a ideia, falou, precisa de algo, né, na nossa cidade, não temos nada. E aí, com esse encontro, né, a proximidade com os pais, né, os familiares, surgiu esse desejo, vamos nos unir, vamos formar isso. Então isso tem aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, né. Perfeito. Você fala uma coisa, se me permitem, né, vocês adentrar um pouquinho nessa particularidade, mas acho que essa é a ideia do nosso cast. Uhum. Você fala, surgiu a partir do diagnóstico do Otto. Conta para mim um pouquinho, vocês podem falar como é que é essa impressão, receber um diagnóstico ou perceber a situação, ele é diferente ou ela é diferente? Como que funciona isso para vocês? Por que a gente fala que foi a partir? Porque a gente não tinha conhecimento do que era propriamente o autismo. A gente conhecia, tinha acompanhado o processo de uma criança, mas era tudo muito superficial. E não é falado. Não é falado, por exemplo, no processo gestacional, para a mãe já começar a perceber e tal. Então, pra gente foi um grande baque, um grande susto. Porque a gente espera um filho, mas a gente não espera que venha com alguma necessidade, com alguma dificuldade, vou usar esse termo assim. E então a gente começou a perceber, todo mundo me perguntar, mas como você percebeu e tal? Na verdade, eu senti que tinha alguma coisa errada.
alguma coisa, eu olhava assim, parecia que não estava totalmente ajustado, mas eu não sabia o quê. Algumas coisas me chamavam a atenção, que foi quando ele começou a andar, na ponta dos pés, chamava, ele não olhava, e girar a rodinha de carrinho. Então, por ter visto uma outra criança que fazia algumas coisas parecidas, eu fiquei, mas eu não, é como se eu tivesse esquecido. Então eu não lembrava disso. E ele, muito pequenininho, ele subia na janela, subia em tudo. E uma coisa que me incomodava muito é que ele não tinha noção do perigo. Quando ele ficava em perigo, ele começava a rir. Mas era um riso, assim, que era nítido que era um riso de medo, de nervoso. Mas ele não falava, ele não pedia, não chorava, não pedia ajuda. Em algum momento você pensou que pudesse ser, você falou, né, da agitação dele, poderia ser uma hiperatividade? Você pensou alguma coisa nesse sentido ou não? Porque ele, ao mesmo tempo que ele tinha essa agitação, assim, de subir, de fazer as coisas, ele era muito calmo. Ele acordava e ele ficava no quarto dele, 1 hora, se deixasse. Então todo mundo, a gente achava, nossa, como ele é quietinho, né, como ele é bonzinho. A gente saía, ele não chorava. Só que a gente não sabia dessas características do autismo. Sim. Então, quando eu comecei eu sentia mesmo que tinha alguma coisa que não estava certa. E aí eu falei com o Vinícius, amor, eu não sei o que é, mas eu sinto que tem alguma coisa que não tá certa. O que você acha de a gente levar no neuro? Ele falou, vamos então. E aí quando levou, foi bem no meio da pandemia, sem poder sair de casa, e foi uma consulta online. Aí o neuro começou a perguntar várias coisas e ele tava no meu colo e ele ficava batendo uma colher na mamadeira. E aí ele foi perguntando, ele bate sempre? Eu falei, bate em tudo, qualquer coisa que ele acha, ele fica batendo a colher. E aí eu fiquei, nossa, por que ele tá perguntando isso, né? Porque a gente acha que é normal, o pediatra falava que tava tudo certo, que o desenvolvimento, que a fala tava tudo bem, que ele não falava ainda, já tinha mais de 1 ano. E aí ele começou a fazer um monte de perguntas, então aquilo ali eu já fui meio que entendendo que realmente algo não estava certo. E aí ele pediu para ir na semana seguinte na consulta. Quando ele falou isso, eu falei, alguma coisa tem, porque senão ele não ia mandar a gente no meio da pandemia lá. E aí, antes da gente encerrar a consulta, eu falei para ele, falei, doutor, o Otto é autista? Tá cheio de marrom. E aí eu vi que ele falou, vamos fazer a avaliação primeiro. Eu falei, o Otto é autista. Então a gente já foi meio que esperando. Só que foi todo um processo, porque daí a gente a gente contou para algumas pessoas, aí todo mundo entra em negação, não é. Então a gente também começou, mas e se levar em outro médico, será que vai falar alguma coisa diferente, tal? Então foi aí esse processo meio que da negação mesmo. Aí ele começou a fazer a avaliação neuropsicológica. Mamãe. Oi. E aí logo veio o diagnóstico. Eu lembro que o diagnóstico ele até veio antes, ele veio de uma forma informal, porque a avaliação era feita em casa. Mamãe. Encosta a mamãe, então. A avaliação era feita em casa e a psicóloga que tava fazendo, ela pegou e falou, ele tem... Eu falava, mas isso aí que ele faz é normal. Mamãe. Oi. Eu quero ficar muito grande. Muito grande. Eu falava pra ele, isso que ele faz é normal pra idade, né? Ela falou, ela falou assim pra mim, é normal quando a criança brinca com função, ele não tá brincando com função. É um traço que ele tem do autismo, sei que aí eu peguei e falei pra ela assim, falei, tá, mas traço é ser autista ou não? Eu vi que ela ficou até assustada assim, e aí ela falou, olha, eu não ia te falar, porque eu vou entregar o relatório pra você primeiro, mas você tá me perguntando assim, então o Otto é autista. Tá, ou seja, vocês receberam o diagnóstico e vocês já enfrentaram a realidade. Já. Né? Porque, como você falou, isso aí é inerente ao ser humano. Primeiro, a negação, né? Uma frustração pelo diagnóstico. E, além da negação, é a reafirmação da negação, Sim. né? Não querer assumir. Né? Mas, Luana, me conta, você também passou por isso? Você também passou por essa fase que eles passaram? Ou para você foi um pouco diferente? Para mim foi um pouquinho diferente, porque eu sou mãe, o único filho, e eu cuidava do Diego e achava assim que estava tudo normal, até quando ele foi para a escola. Aí foi na escola que eu tive uma indicação lá da diretora, né? Já me chamou na primeira semana que ele foi na creche e falou que achava que ele não ouvia, que chamava o nome dele e ele não atendia.
Então, aí foi a primeira alerta que eu tive, foi isso. Será que meu filho ouve? Porque para mim, em casa, eu achava que estava tudo normal. E aí eu levei, fiz os exames, né, de audição e foi constatado que ele ouvia super bem. Mas dali já me encaminharam para o neuro. Aí quando eu fui no neuro, aí eu levei ele, aí no meu caso foi no primeiro já, na primeira consulta ele já diagnosticou o Diego. Porque realmente ele, hoje eu percebo, ele tem traços bem características do autismo clássico mesmo, né? De fazer coisas assim, girar rodinha, de brincar sozinho. Ele demorou muito para falar, meu filho foi falar com 6 anos, então ele tem muita ecolalia, tem várias coisas, as mãos, ele tinha todas as características, mas que até aquele momento eu não percebia. Aí eu fui perceber depois disso, aí o médico colocou lá vários brinquedos para ele brincar, olhou a forma dele brincar e como era muito gritante, né, os traços, ele já me falou, olha mãe, seu filho tem autismo. Aí para eu entender melhor, ele me passou um vídeo mostrando uma criança desde o nascimento até a fase adulta. Ele falou assim, você identifica alguma coisa, né, do que você viu no vídeo no seu filho? Eu falei, tudo que eu vi, assim, até a idade que ele estava, né, no momento, tinha tudo. Aí ele falou, então, eu perguntei para ele assim, mas e o que eu tenho que fazer? O nome do que meu filho tem, para mim, não importava, podia ser qualquer coisa. E eu queria saber um diagnóstico, porque eu estava numa angústia muito grande, por não saber o que ele tinha. E aí, quando ele falou, tem autismo, eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí foi só isso a minha pergunta, aí ele falou, você vai ter que levar no fono, vai ter que levar na psicóloga, no psicopedagogo, e quanto antes você começar, melhor. Porque tem uma janela de aprendizagem, tem uma fase que eles aprendem mais, que é do 1 até os 3 anos, você não pode perder essa janela. Aí a ansiedade minha era de começar logo os tratamentos. Aí que começou a corrida contra o tempo. E aqui em Cambuí, na época que eu recebi o diagnóstico antes da Layara, meu filho tem 9 anos, então não tinha nada aqui em Cambuí. Eu tive que procurar em outra cidade, que foi Pouso Alegre. Então eu ia 3 vezes na semana para Pouso Alegre, levar ele para os tratamentos. Aí foi aí que a gente até se encontrou, que depois de um tempo ela passou a levar o Otto também, a gente se encontrou e começou a conversar, né? Que aí as mães têm muito assunto para falar sobre isso, né? Mas basicamente foi assim, a minha corrida foi essa. Aí depois de perceber que a falta do tratamento aqui em Cambuí, como eu sofria, outras famílias também sofriam com isso, de às vezes não ter carro para levar, né, a criança, não ter condições mesmo financeiras, porque o tratamento é caro, é onoroso. Então aí foi daí que partiu também a nossa vontade de ajudar as outras famílias, que como a gente, não, às vezes outras pessoas também não tinham condições, né, de dar o melhor para a criança, né? E a gente estava dando o melhor que a gente podia naquele momento, mas outras famílias não estavam, né? Então isso era uma preocupação, e é uma preocupação nossa até hoje. O que eu noto, assim, nós estamos, até interessante que você que nos assiste nos privilegia, né, com a sua presença aqui através do vídeo. A ideia de vocês até surgiu dessa questão de nós fazermos o videocast, baseado até no Proseio A2, que chamou vocês para falar do Te Acolho. Até um abraço de todo mundo aqui, né, do Te Acolho Cast, para a Márcia, para o Murilo, mais uma vez agradecendo vocês terem aberto essa porta, né, para eles falarem do Te Acolho. Você fala da questão dos profissionais, a dificuldade dos profissionais. O que se vê realmente é que essas crianças, a gente fala, como o Murilo bem disse até no Proseio A2 na entrevista, eles são o futuro, eles são crianças mais sensíveis, eles estão abertos mais ao carinho, ao amor, eles estão menos apegados com certas coisas. Então, é uma questão de olhar. Mas nós percebemos, né, que os casos estão, muitos mais casos aumentaram, muitas coisas estão vindo à tona, mas é uma particularidade, você cita muito Cambuí ou Pouso Alegre, mas a nossa região eu vejo como outros lugares.
a dificuldade de profissionais especializados no tratamento, no diagnóstico, no feeling de acertar. É raro, realmente, é difícil você ter um número de profissionais, ou é só na nossa região que vocês percebem isso? Na verdade, é geral, né? Há uma escassez de profissionais especializados, né, no transtorno espectro autista, né? E com o aumento da demanda, né, essa necessidade não consegue ser atendida pelos profissionais que existem hoje. Então, né, precisa-se de mais profissionais, e em algumas regiões elas nem tem, né? Por exemplo, Cambuí é muito escasso, né? Cambuí praticamente não se acha profissionais disponíveis para esse tipo de tratamento. Então, há a busca de Pouso Alegre, Bragança Paulista, São Paulo, Campinas, que são cidades maiores, com maiores números de profissionais, mas é geral, né? É geral essa escassez. Falando assim, Brasil, né? Sim. Até, às vezes, as pessoas costumam, devido à nossa proximidade com São Paulo, o pessoal até fala, não, aqui não tem, aqui a gente é obrigado a ir para São Paulo, mas só lembrando que São Paulo, né, é uma grande metrópole, né, e até a grande São Paulo se torna... está entre as 5, 6 mundiais. Isso. Então, realmente a demanda deve ser outra. Mas, com isso, vocês, daí agora me conta um pouco para nós essa história. Vocês foram encontrando outras mães, outras famílias, nesse contexto de estar precisando de um profissional, de estar tendo que procurar, e daí surgiu essa ideia de apoio e de vocês se unirem para cobrar do poder público alguma ajuda, ou de vocês um ajudando o outro. Como é que foi essa ideia? A ideia, na verdade, como o Vinícius falou, quando a gente descobriu o diagnóstico, parece que é só a gente que tem filho autista, porque a gente não conhece outras pessoas. Então, assim, eu sabia da Luana, só sabia da Luana na cidade. Então, para mim, era só o Otto e o Diego. E aí eu comecei a saber de outras famílias e tal. E aí foi a mesma dificuldade da Luana, de encontrar profissionais. Ele fez terapia um tempo aqui, mas assim, muita dificuldade de encontrar profissionais. A gente até brinca, né, que os adolescentes estão saindo do colegial, façam terapia ocupacional, façam fonoaudiologia, façam psicologia voltada para o autismo, porque precisa de mais profissionais, né? E aí eu comecei a ir para Pouso Alegre, eu levava ele na Fono e na TO em Pouso Alegre, e era custoso. E aí, depois de um tempo, uma outra mãe passou aí comigo no mesmo carro. Oi, a mamãe tá falando agora, tá? E a gente via, assim, a dificuldade das crianças. Tinha dia o Otto chorava, o menino dela ficava um pouco mais tranquilo também, mas era desgastante pra gente. E a questão financeira também. E a primeira coisa que eu fiz foi solicitar essa ajuda para a prefeitura de transporte ou gasolina e tal, e ali eu já vi uma dificuldade muito grande. A gente não teve ajuda na época, e aí eu comecei a pensar, falei, se a gente não tá conseguindo, será que tem outras pessoas que também estão passando por isso? E aí na época, tinha uma terapeuta do Otto que também queria se envolver, então a gente tentou marcar algumas reuniões, enfim. E a gente fez algumas reuniões na Câmara, com alguns vereadores, mas até então eu conhecia poucas pessoas. E aí a gente conseguiu marcar uma reunião com o prefeito para poder falar disso, entender. Porque a gente ia na prefeitura e eles falavam, mas por que você não leva na PAI? E aí a gente tinha que explicar que a demanda era muito alta, que a quantidade de horas que eles precisavam era muito além do que a PAI conseguia disponibilizar. E aí, nessa reunião, eu chamei alguns pais, que aí eu já conhecia a Luana, eu tava num grupo também de pais, a gente tava, né? E aí eu falei se alguém queria ir. E aí foi a Luana e o Giovanni, marido da Luciene. E aí tinha alguns vereadores, o prefeito e o secretário da assistência social. Aí a gente foi na PAI após isso e a gente começou a ver que tinha mais pessoas do que a gente imaginava, mais crianças. E aí disso começou. Só que teve um momento, assim, que ainda estava muito no início. Não tinha nada certo, a gente não sabia por onde começar, pensar em abrir uma instituição. A gente ficava, meu Deus, o que é isso? Como é que a gente vai... O que a gente precisa fazer? Então, tava todo mundo, assim, sem saber o que exatamente tinha que fazer, mas a gente queria fazer. Só que chegou um momento que eu me senti, assim, sozinha.
Até então a gente tinha contato, mas não tava nada certo pro instituto. E aí eu lembro que eu orei cedo. E entreguei assim, falei, Deus, se eu tô fazendo isso de uma maneira que não é pra eu fazer, não deixa então as coisas acontecerem e me mostra que eu paro. E me mostra como eu tenho que fazer. Mas se é você me impulsionando, então me ajuda porque eu tô sozinha. E aí eu lembro que nesse dia, na hora do almoço, eu recebi um áudio de uma professora falando que tinha ficado sabendo que eu tava mexendo e buscando e que ela queria ajudar. Eu nem lembrei do que eu tinha orado de manhã. E aí no outro dia eu encontrei a Amanda, que é a irmã da Ângela. E ela me parou na escola dele. Layara, eu fiquei sabendo que é você que tá mexendo com as coisas do autismo, nananã, com outras pessoas e tal. Nunca tinha visto a Amanda, não lembrava, não conhecia ela. E aí quando ela falou, é porque eu e a minha irmã, meu cunhado, a gente também quer ajudar, então a gente quer se unir a você, porque a gente também quer montar uma clínica, alguma coisa assim. Naquele momento, assim, nitidamente eu entendi, como se eu tivesse ouvido mesmo Deus falando comigo. Filha, eu tô mandando pessoas pra te ajudar. E aí a gente fez uma reunião. E aí foi muito assim, de Deus e trazendo as pessoas mesmo. Aí naquela mesma semana foi uma pessoa lá em casa, que é a Adriana. Ela era minha cliente na época. E eu comentei alguma coisa com ela. Ela falou, nossa, Layara, eu tenho muita vontade de trabalhar. Eu já atuo, né, como psicopedagoga nessa área do autismo e tal. Então conta comigo também. E aí com isso a gente fez uma reunião, chamamos 5 pessoas. E explicamos a ideia, a gente queria ajudar, buscar os direitos, os tratamentos. E aí eu falei, então vamos montar um grupo e cada um, se for conhecendo mais gente, a gente vai colocando no grupo, vai trazendo os pais e tal. Em 5 dias, o grupo tinha 25 pessoas. Que eram pessoas que queriam ajudar de alguma maneira. E aí esse grupo foi aumentando. A gente criou um grupo de pais, aí a gente foi chamando as pessoas, aí a Lu já tava, né, outras pessoas. E aí a gente foi buscando o que a gente tinha que fazer. E como o Gustavo é advogado, então ele nos ajudou muito nesse sentido. E aí a gente tinha que buscar pais que quisessem fazer parte da diretoria, que também foi um desafio, né, a gente conseguir, porque, assim, é um desafio, porque a gente tem a bagagem com eles, então assumir uma responsabilidade, estar à frente de algo que também tomaria nosso tempo de alguma maneira, já que você fala. Então era bem desafiador. E aí a gente encontrou, formamos um instituto e foi assim. Então foi algo assim que eu vejo de Deus mesmo. Porque é uma necessidade real, mas foi algo que as pessoas foram vindo de uma maneira muito leve e muito natural. Não foi algo de sacrifício, nossa, custoso, não. Foi. Pode ver o microfone. E assim nasceu o Instituto. Aí entrou aquele processo, a gente já tinha o grupo de pais, aí a gente foi falando do nome, buscando o nome, aí criou o nome, aí a gente oficializou, fez as redes sociais e tudo. E aí em novembro, né, do ano passado, a gente fez o primeiro evento, que foram 5 palestras voltadas para isso, na Câmara, e tinha mais de 100 pessoas. Hoje, o Instituto, o Grupo Te Acolhe, o Instituto Te Acolhe, quantas pessoas tem hoje? A gente tem aproximadamente 144. 144? Aí a gente conta geral, família, geral, né? Família. Tá. Essa família pessoas, tá, né, no pessoas, caso. pai, Isso, mãe, pessoas, tá. Perfeito. Porque aí no grupo de pais entra pai, mãe. Tá. Então Só Cambuí, região? tem algumas pessoas de fora também. A gente não, assim, como esse grupo de pais, ele é um grupo de acolhimento, de troca de informação, então a gente nós não limitamos. Então tem gente que é do sul, tem pessoas assim bem de longe, mas estão ali para agregar essa informação, porque é uma caminhada muitas vezes solitária. Porque é diferente a gente conversar com uma mãe de um filho autista e é diferente conversar com uma outra mãe. Sim. Então eu vejo isso. Que essas pessoas de fora, então tem pessoas de Pouso Alegre, Bom Repouso, Córrego, é verdade. E então, que para ali ser uma rede de apoio, ainda que seja com uma dica, ainda que seja um depoimento, o meu filho toma tal remédio, ou alguém toma, então
criou essa rede, né? Então o grupo de pais ele é para isso, para criar essa rede. E aí o que a gente vai buscando acaba sendo para Cambuí, por questões de prefeituras, né? E a gente não consegue interferir. Hoje, qual vocês ainda enfrentam essa dificuldade? Alguns pais que estão chegando no grupo agora, ou mesmo que ainda não façam parte do grupo, vocês ainda sentem essa dificuldade, porque vocês já foram amadurecendo, vocês foram maturando essa situação, então o acolhimento é diferente. Mas aí vem realmente a necessidade de acolhimento, ainda chegam pais assustado com o diagnóstico, não sabendo como pegar, ou ainda com a negação? Todos os dias. Todos os dias. Praticamente. Às vezes a pessoa não está ainda no grupo, aí muita gente me procura lá na loja para conversar, porque eu tenho a loja aí na cidade, enfim, aí vai muita mãe para falar: Luana, eu ouvi você falando, eu te vi em algum lugar, eu posso conversar com você? Aí eu levo a pessoa lá no fundo, lá, e não, pode conversar. Daí a mãe chora, desabafa, fala: olha, tô passando por isso, me identifiquei quando você foi em algum podcast, alguma coisa, você falou isso, meu filho também anda na ponta dos pés, ele também faz isso, será que ele é autista? Aí eu falo: ó, vamos, né, eu não posso diagnosticar, né, mas sim, assim, vamos com calma, vamos fazer, né, os exames, com que passo que você tá, né, a gente tenta entender como que a pessoa tá, você já passou por algum psicólogo, já fez isso, já fez aquilo, aí você vai ouvindo, e o fato de você ouvir a pessoa sem julgamento, a pessoa, acho que aquela dor que ela tá sentindo já diminui muito, assim, ela divide com você e você entende, porque você já passou por algumas situações parecidas, então você consegue ter um olhar de acolhimento. Aí, num segundo momento, eu falo para a pessoa: olha, a gente tem um grupo, você quer participar do grupo? Lá, né, vai ter outros pais, outras mães, você quer que eu te adicione? Lá você vai poder perguntar sobre qual psicólogo que tal pessoa está indo, o que está fazendo, que remédio que está tomando, enfim, a gente tem um grupo lá só de pais e mães de autistas. Se você quiser participar, né? E também quando tiver um evento, aí você fica sabendo, você pode participar, aí a pessoa já, não, quero participar, e aí sim, a gente sempre tá aberto a ajudar de alguma forma, seja com uma palavra amiga, seja com um direcionamento, a como que eu faço para conseguir uma professora de apoio, a como que eu faço para conseguir isso, aí a gente que já conseguiu, aí a gente fala: ó, faz esse processo, e se precisar de uma coisa assim mais jurídica, né? Aí tem o Gustavo que nos auxilia também. Tá certo. É assim. Bom, só dando uma parte aqui, o nosso videocast, né? Nesse momento inicial, está tendo o grande apoiador do Helder, está abrindo esse espaço para nós. Agora, Luana, voltando, nessa conversa você falou o seguinte: sempre chega alguém e nós vamos conversar sem julgamento. Mesmo com esse tempo todo que vocês estão, vocês ainda sentem certos julgamentos das pessoas? Sim. Em relação a vocês, em relação aos filhos? Aos filhos. Aos filhos. Eu acho aos que dois, né? os dois, depende da situação. Se mistura, né? Porque... Eu digo isso porque às vezes você pode não estar com o filho, mas mesmo assim a pessoa sabe, você pode ver que tem... Sim. Eles olham como se fosse algo contagioso. Isso ou estou exagerando? O que eu percebo bastante é muito assim, por questão comportamental deles. Perfeito. Como é algo que não é visual, então às vezes a criança está muito impaciente no ambiente, ou ela está chorando, está fazendo o que as pessoas vão dizer que é birra. Então eu vejo muito preconceito nisso. Nesses olhares, né, quando a Lu fala de esse acolhimento sem julgamento, é se ouvir. Porque às vezes, assim, a gente quer falar sobre algo do nosso dia a dia, que às vezes tá pesado, tá cansado, e aí é coisa que a gente ouve. Sim. Mas seu filho tem saúde, você tem que estar alegre por isso. Mas não é sobre isso. Mas é sobre, às vezes, a gente precisar pôr pra fora. Né? Algo que às vezes você tá cansada, é uma rotina desgastante, a gente fica... Eu falo assim, é desgastante pra gente, mas pra eles também, porque eles têm uma agenda super lotada, que é terapia todo dia. E então eu vejo esse julgamento nisso. Na questão assim... Além da terapia, você ainda tem a questão medicamentosa, sim, né? Então tem muitas coisas, né, que a gente faz. E na grande maioria
o trabalho da família, né? Então, a gente se divide ali em muitas coisas. Então, eu vejo muito esse preconceito em relação a isso, a esse olhar do comportamento deles fora, mesmo com o cordão. Não é todo mundo que entende o significado do cordão. Então, em alguns lugares, não faz muita diferença. Então, eu vejo esse olhar de julgamento, e até porque muita gente fica assim agora, é moda agora. Porque como tá tendo muito mais diagnóstico, então acha que, diagnosticou, mas, será que é mesmo? Então, eu vejo isso. Ou porque tem, né, crianças que têm habilidades diferentes, e aí acha que ela não precisa ter um olhar dentro do que ela precisa, porque, mas é inteligente, sabe? Algo, às vezes, que acaba sendo até pejorativo. Então, assim, existe, sim, muitos olhares de julgamento. Às vezes não é palavras, às vezes é um olhar. E para uma mãe, muitas vezes, ter que lidar com isso é desafiador, porque, principalmente fora de casa, porque a gente tem que nos autorregular e autorregular a criança, ajudar ela a se autorregular. Sim. Então, existe esse grande desafio. Ora, existe, como você fala, existe uma comparação, né? Questão como se fosse nível graduação de intelecto, de inteligência. Isso. Estou errado se eu afirmo, porque na verdade não existe, existe uma graduação normal de todos, né? Mas isso não significa que eles são menos ou mais. Pelo contrário, chegam a ser até mais. Sim. Eles só têm um comportamento diferente, Sim. não é isso? Eles não são. Não é uma regra que todo mundo. Eu já sempre ouço assim também. Como se fosse um. Ele é autista, mas é inteligente, né? Como se fosse uma compensação ali, né? Por ele ser autista. Não, que autista é muito inteligente. Só que às vezes eles têm hiperfoco com certas coisas, então ele desenvolve aquela habilidade, e alguns têm sim QI elevado, mas não é regra. Sim. Então, a questão do da inteligência, ela é um padrão. Ela vai ser igual para todas as crianças, sendo autista ou não. Só que o autista, ele tem a dificuldade do aprendizado, ele tem um atraso. Então, isso interfere. Sim. Oi. Agora, Vinícius, diz uma coisa, até, né, para ajudar. A gente sempre tem essa questão do pai, né? Porque o pai, ele está sempre focado no trabalho, né, em amparar a família. Lógico, a gente sabe da sua participação com a família, mas normalmente sempre acaba sobrando mais o peso para a mãe, né? Porque a mãe está ali no dia a dia. Mas conta um pouco para nós, como é que é essa experiência tua como pai, como é que é esse dia a dia teu, né? Desde o diagnóstico do Otto e esse convívio de vocês. Bom, realmente, o pai geralmente, né, ele tem a demanda do trabalho fora, né, e acaba passando pouco tempo com a família, né, então geralmente a mãe fica mais sobrecarregada, né, tem os afazeres de casa e ainda tem a questão, né, da criança, né, do cuidado da criança. Mas pro pai, né, muitas vezes é difícil alguns pais acompanharem, né, isso, né, até pela questão da rotina, né, de chegar cansado em casa e tal, e em alguns casos, né, por falta de conhecimento, né, igual a Laia comentou, por falta de instrução, né, a gente não é instruído, né. Por exemplo, a gente, quando o Otto foi planejado, nós planejamos tudo, a gente fez curso de maternidade, paternidade, né, então, nossa, mas em nenhum momento a gente ouviu a palavra autismo. Nunca, né? Nunca. Nem ficou um especialista em trocar fralda. Mas nunca, né? Então, tem esse lado também. Mas para mim, como pai, né, eu compartilho, né, com ela essa questão do início da negação, né, de poder depois entender, né, amadurecer isso, compreender, né, não me julgar, né, não julgar ela, não julgar ele, né, pela condição, e também me envolver, né, que eu também sou responsável por isso, né, sou responsável pelo desenvolvimento dele, pela educação dele, né, pelo crescimento dele. Então, para mim, né,
como pai também é uma certa dificuldade, né? Os pais também sentem, né? Sofrem também, né? Tem a questão dos amigos, mas é teu filho, né? Quando você vai trazer teu filho pra jogar bola com a gente, né? Pô, meu filho não gosta de futebol, ele não pode jogar bola. Então, mas como assim? Todo menino gosta de bola. Então, mas o meu gosta. É porque o pessoal vai pela regra geral, né? Sim. Eu não gosto. Então, assim, os Se bem pais... que hoje no Brasil o pessoal já. Lógico, tem os fanáticos, tem os que gostam, né? Mas hoje em dia já está sendo normal não gostar tanto de bola, porque infelizmente nosso futebol já não é o mesmo. Já não é né? mesmo. Tá certo. Mas uma coisa que é importante dizer para você que está nos assistindo, essa ideia, essa conversa que nós fazemos aqui no Te Acolho Cast é para você também que passa por isso, saber que você não está sozinho, saber que você também pode ter ajuda e se você precisar, você é acolhido aqui com o pessoal do Te Acolhe. Tô certo ou tô errado? Certo. Então me conta, como é que é aquela pessoa que está nos assistindo, aquele que se identifica, eu também estou passando por algo parecido, eu também vejo isso na minha casa, seja com meu filho, seja com meu sobrinho, seja com meu neto. Como é que ele faz para entrar em contato com o Te Acolho? A gente tem agora a rede social, né? O Instituto Te Acolho, o Instagram e também Facebook. E também eu tô lá na Lua dos Desejos todos os dias. Se alguém quiser, pode ir lá, né? Tô disponível para conversar. E a gente adiciona a pessoa no grupo, só falar com a gente. A única coisa que a gente pede é que seja realmente familiar de uma pessoa autista, que ali a gente vai só tratar desses assuntos. Então, que seja mãe, pai, tio, tia, isso é que vai ser falado ali. E outra coisa que a gente conseguiu, né, através das reuniões, através do grupo, né, que ganhou força, foi que agora lá na PAI tem o centro de tratamento para os autistas. Um espaço, a gente conseguiu um espaço. Aí contrataram 4 psicólogas, contrataram fonoaudióloga, cozinheira, ainda tem espaço para mais gente. Tem vaga para terapeuta ocupacional, vão contratar mais gente, mas foi através disso, desse movimento que viu a necessidade, né, de mais profissionais para atender as crianças. Então já estão fazendo o cadastro das famílias, né, e a gente pede para a pessoa ir até a secretaria da PAI, dar o nome, quem está sem tratamento já pode começar ali fazer um tratamento. É feita uma triagem, Luana, como é que é? Uma questão de caso a caso? É feita fila de chegada? Passa para nós um pouco, como funciona. Sim, tem uma filinha de chegada, porque são muitas crianças. Parece que a gente está com 150 crianças que já começaram a ser atendidas, mas o que pede é o laudo. Então, se a pessoa ainda não tem o laudo, a gente vai conseguir, com a ajuda deles, assim, marcar um neuro, pediatra para a pessoa. Vamos ver a necessidade de cada família, como que é, se a pessoa tem condições de ir no particular, se não, aí entra a Secretaria da Saúde também aí para auxiliar também. Então, tá a união da Prefeitura, da PAI e o Instituto Te Acolho. Não é só a gente, né? Então não precisa ir pelo Te Acolho, a pessoa pode ir direto na PAI, que ela já se faz. Ela vai procurar na PAI o departamento, a sala onde tem lá, já existe uma secretaria, onde ela vai relatar a situação dela e vai passar daí para uma triagem. Sim, e começou agora, tem um mês que começou isso. Antes o tratamento da PAI era assim, era multidisciplinar para várias deficiências, não tinha uma coisa assim específica para o autismo. Então foi depois de todo esse movimento, desse esforço, que eles entenderam que tem que ter psicólogas, né, especializadas na terapia ABA, que é uma ciência que a gente vê que tem comprovação científica que funciona, que dá resultados. Então, algumas pessoas lá já têm o curso, outras já estão em formação, e já começou os atendimentos. Aliás, é interessante se nós pudermos marcar um próximo videocast, né, para nós falarmos o que é, né, a terapia ABA, e nós irmos, né, passando as informações para os pais, né, e mesmo para os profissionais da área, porque nem todos os professores têm a sensibilidade também de enxergar essa situação, né? Sim. Vocês também devem receber relatos
né, nesse contexto. Sim, muitos professores também precisam, né, da capacitação para ser o apoio da criança, né, porque a terapia, a gente fala, são muitas horas, mas não é só a hora que vai ali na terapia. Conta a escola também, em casa também, os pais têm que ser preparados para dar continuidade à terapia. É multidisciplinar e multiparticipativo, né? Aliás, quando a gente fala dos profissionais, nem todos estão preparados, é justamente isso, você ter um olhar, e a gente às vezes sente nos profissionais da educação essa angústia de querer ajudar e às vezes não sabe como por não ter ferramentas e até porque está num grupo de sala onde ele tem que olhar todos, né? Não dá para dar o foco só para um ou para aquele que precisa, não é? Verdade. Agora, me diz uma coisa, e lá na PAI você falou que tem esses psicólogos, esses profissionais, eles são direcionados só para o aluno ou você também tem um grupo de apoio, esses profissionais também dão apoio aos pais, aquelas pessoas que lidam diretamente com a criança? Você tem? Nesse momento vai ser só para as crianças. Tá. Mas a gente também solicitou para a prefeitura um atendimento parental. Parental. Para trazer esse acolhimento, né? Porque é muito importante. Sim. Então, quando a gente começou, a gente já foi pedindo isso. Então, nesse momento, ainda é para as crianças, mas a intenção é que tenha, assim, atendimento para a família também. Sim. Até para orientação, né? Então, a gente faz, né? No nosso caso, a gente faz eventos e tudo mais, porque já vai trazendo esse conhecimento, mas precisa ter aquele acolhimento mesmo, né? De ouvir as demandas do dia a dia. Então, ainda até não porque tem, mas importante, precisa. né, para os pais, ou aquele que relaciona direto com a criança, além de ter que fazer parte da educação desse trabalho com a criança, existem as questões próprias, né, que também vão surgindo dele. Ele tem os seus entraves, ele tem seu sofrimento, sua ansiedade, e a gente vê que a terapia é fundamental para isso, que ele precisa pôr para fora e direcionar. É isso que funciona? Sim. Isso. Sim, é o famoso cuidar de quem cuida, né? A pessoa precisa estar bem para poder cuidar do filho, da família, porque se ela não estiver bem, como que ela vai cuidar de outra pessoa, né? Mas aí, na última reunião que teve na PAI, na verdade, na palestra que eles deram lá, apresentando a equipe, eles já falaram que iam contratar uma pessoa para cuidar dos pais. Então, acredito que em breve já vai ter um profissional, um psicólogo para atender os pais. Já é uma coisa que já foi conversada e desde o início eles entenderam, né, essa necessidade que é muito importante. Tá, só recapitulando, quem quiser conhecer então o Instituto Te Acolho, ele está no Facebook, isso? É só digitar lá Te Acolho? Instituto Te Acolho Cambuí. Cambuí. Isso. Instituto Te Acolho Cambuí. No Instagram também? Também. É só colocar Te Acolho? Instituto Te Acolho Vai estar a logo. A foto é a logo. Ah, perfeito. Então, quem quiser, é só identificar. E lá vocês já dão algumas dicas de onde a pessoa ir na PAI, isso que nós estamos conversando, sim, essa questão do acolhimento. Sim, como a Lu falou, assim, a pessoa, ela muitas vezes ela chega, ela não sabe para onde ir, igual a gente. Eu também não sabia o que eu tinha que fazer, para que lado que a gente ia. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender que ponto que a pessoa tá. Já levou, já tem laudo, não tem laudo, porque não é só ter o laudo. Sim. A criança, ela precisa ter o laudo, mas também ter o pedido médico de quantas horas de terapia aquela criança precisa. Então, para tudo que a gente vai buscar como um direito, tem que ter isso documentado. Então, é professora de apoio, tem que ter o pedido médico dessa professora de apoio. Então, a gente vai entendendo tudo isso. E aí, a gente vai indicando para onde essas famílias precisam ir. Perfeito. Nessa questão, só para nós estarmos, né, não fugindo um pouco do assunto, mas para nós estarmos abrangendo, vocês também acabaram percebendo nessa situação toda de união, de correr atrás de prefeitura, outras necessidades que as pessoas acabam ficando jogando como se fosse devido a essa situação com o filho, com esse diagnóstico e tal, e acaba jogando outras situações, por exemplo, outras dificuldades familiares que eu tenho, minha situação
sei lá, de moradia, minha situação de trabalho, eu não estou tendo. Vocês conseguem vivenciar isso também no grupo? Algumas Sim. pessoas, sim, a gente consegue perceber. Vocês conseguem direcionar isso? A gente tenta, Da né? maneira que a gente consegue, sim. Então, vai ter coisa que vai ter que ir para assistência social. Então, a gente encaminha, olha, você vai ter que buscar assistência social, CRAS, CREAS, então a gente vai encaminhando. Porque tem coisas que não pode, né, daquilo que a gente pode fazer, na verdade. Então, a gente vai direcionando. Assim como chega uma família que não sabe o que fazer, essas pessoas a gente também vai direcionando. Perfeito. Muito bem, esse é o Te Acolho Cast, né, o videocast do Instituto Te Acolho Cambuí. Nós aqui estamos no estúdio ER Produções, que é do Helder Romualdo, o nosso apoiador voluntário, como diz a Layara, desde o início, né, Layara? Porque o Helder estava lá com vocês registrando esses momentos, filmando, Sim. né? E particularmente a ideia até desse videocast, ele que plantou a semente, não foi isso? Foi ele que deu a ideia e insistiu várias vezes pra gente. Pra gente Vocês não vão fazer, o estúdio está disponível, vamos fazer. E aí a gente precisava, né, do mediador. Te ajuda, né? De ajuda. Tá certo. Tá buscando, né? É uma divisão, então. E o Helder está ali atrás, né, dirigindo a nossa produção e nosso agradecimento, mas na ideia da formatação deste programa, é importante você saber porque o Helder, ele falou, gente, tem que dar voz isso a mais pessoas, nós temos que jogar, porque tem muita gente que passa por essas dificuldades, e também essas pessoas, de repente, estando em cidades, em lugares distantes, em outras cidades, eles também podem se unir, eles também podem formar os seus institutos, sim, né, sim. tendo vocês como exemplo. Então tá aí o nosso agradecimento ao estúdio ER Produções, nosso amigo Helder Romualdo, que além de estar cedendo espaço, está dirigindo toda essa produção, está incentivando essa divulgação através da rede da internet. Não é isso? Sim. Então, muito obrigado a ele. Obrigada, Helder. A Layara, você estava comentando sobre a questão, né, dos direitos, embora hoje nós temos, né, como você estava falando sobre a lei, a questão do cordão, até aqui a Luanda está usando, mas algumas pessoas ainda, né, nem sabem direito, acham que é moda, acham que é modismo, né? Mas, Luanda, explica para nós um pouquinho sobre esse cordão e este crachá. Como é que funciona? Então, esse é o cordão do autismo, né? Que representa que a pessoa tem autismo, porque é uma deficiência que não é visível, né? Autismo não tem cara. Então, você olha uma criança que fisicamente é perfeita e muita gente vai julgar o comportamento dela. Com o cordão, a pessoa vai entender que ela tem autismo e tem preferência na fila ou em outros lugares também. E isso vai evitar da criança ter uma crise, porque muitas vezes quando ela passa muito tempo em um lugar, uma fila de mercado, começa a se desregular. Então, muita gente, quando a gente pega a fila sem estar com o cordão, a gente é julgado. Tipo, que folgado, a criança, né, tá cortando frente. fila. Agora, com o cordão, você identifica que não, ó, é meu direito, tô usando porque ele é autista. Então, ajuda bastante na identificação e na conscientização também. Tá certo. E como é que a família, né, a criança adquire esse cordão? Bom, a gente tem, né, a gente fez do Instituto. Eu deixei disponível na loja para as pessoas poderem ter mais acesso, né, na Lua dos Desejos, mas é do Instituto. Tem, além do cordão do autismo, a gente tem o do girassol também, que é universal para as outras também deficiências não visíveis. Então, tem lá, é só chegar e é R$12 que custa e tá lá na loja. Perfeito. Mas a pessoa chega para colocar, mas ela tem que ter um laudo, um diagnóstico, né, desse transtorno para poder usar. Não é chegar lá e querer usar simplesmente. Né? Não, com certeza. Quem usa é porque realmente tem a necessidade, né? Não usar para ter um benefício sem merecer, né? Mas... algumas cidades, inclusive, eu tenho conhecimento que para você conseguir esse cordão, algumas cidades já até instituíram que você tem que ir ou na assistência social ou na Secretaria de Saúde, estando laudado, apresentar o laudo, ou já a criança ser lá cadastrada, daí eles emitem o crachá para você usar o cordão. É isso? Na verdade, né, foi sancionada
a lei Romeu-Mion, né? Que dá direito ao autista a uma identificação, né? Que é igual a essa aqui, ó, né? É a CEPTEA, né? A carteira Sim. de identificação do autista. Essa é uma carteira emitida pelo governo do estado, né? No caso de Minas Gerais, a minha de Minas Gerais. Aproximar aqui, Né? Aproximando para a câmera. Né? Essa é emitida pelo governo do estado de Minas Gerais. Como que funciona? Através de um laudo médico, né? Essa Perfeito. emissão ela é vinculada ao laudo médico. Então, eu não preciso mais andar com o laudo, né? Perfeito. Esse documento emitido pelo governo, né, me converte os direitos, né, do autista apenas com o documento de identificação, né? Não Perfeito. preciso mais estar com o laudo. E como no é que bolso. você tirou essa identificação? Você fala do governo de Minas, mas você foi aqui em Cambuí mesmo, você teve que se Isso. localizar para outra... No meu caso, eu fiz a minha e do Otto, eu fiz online, né? Perfeito. No próprio portal Site. do meu do Gov. do Gov, Tá? né? Tem um campo lá que você entra lá e tem a possibilidade de emissão da CEPTEA online, mas vinculada ao laudo médico. Você precisa enviar o laudo médico online para eles vão analisar, validar o laudo médico e aí sim emitem o documento. Bom, interessante. Fica essa informação, fica essa dica aí para você, né? A questão, se você precisar tirar esse documento de identificação do CEPTEA, é só colocar online, né? Você Isso. procura, coloca, digita lá que você vai ser direcionado e dependendo da onde você esteja nos assistindo, da sua cidade, se tiver alguma particularidade, vai ser direcionado para aquele sítio da internet. Tá certo? Não é todos os estados que fazem. Minas Gerais, São Paulo, eu tenho certeza que faz. Sim. Paraná também faz. Mas lembrando que vocês, como você fala, nem todos os estados estão fazendo. Aquele estado que não esteja fazendo, os pais, lembrando que eles estão amparados por lei. Então eles Isso. devem procurar os seus direitos através da Defensoria Pública ou Isso. do Ministério Público, né, da comarca Sim. onde ele mora, ou mesmo ele pode até procurar orientação na Procuradoria do município, que eles vão orientar o seu direito. Sim, isso Porque, é afinal importante. de contas, se está na lei, é um direito de É todos. importante porque é uma lei federal. Só que não são todos os estados que aderiram. Que aderiram. Mas ela precisa ser aderida. Então vai ter que ter cobrança também. Sim, então sim. é muito importante. Nós isso que você entendemos falou. que tem que haver uma preparação dos estados, às vezes, né? Sim. Questão de pessoal, às vezes questão de entendimento, mas ele tem que. O fato dele não ter aderido não significa que ele pode deixar de Isso. prestar assistência Isso, à exatamente. sua população. Inclusive, quando eu fui atrás da CEPTEA aqui no estado de Minas, não existia, o governo de Minas não tinha acatado a lei. É. O que eu fiz? Eu entrei com uma reclamação formal junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Que eu queria e eu precisava emitir um documento, né, amparado pela lei, sancionado pelo presidente, então o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, e o nosso estado não emitia esse documento, né? Então, aí, alguns meses depois, o estado de Minas acatou a lei e começou a emitir o documento. Perfeito. Tá aí um movimento que está à prova aqui, né, de que não tinha e você cobrou o seu direito. Então, cabe a você. Se você também tiver alguma resistência ou se você não encontrar, direcione seu pedido para a Assembleia Legislativa ou para a própria Câmara de Vereadores do seu município, porque afinal de contas é um direito seu e é um direito do seu filho, daquela pessoa a quem você está querendo, né, atender, dar o apoio. Mas agora me diz uma coisa, como é que está a programação do Instituto Te Acolho? Quais são os próximos eventos? O que vocês estão planejando, né? Veio engatinhando, tomou força, ou seja, agora a coisa está andando. Sim. O que vocês podem me contar aqui? Já tem alguma coisa planejada? Como é que está esse A funcionamento? gente tem muitas ideias, né? Amanhã, pontualmente, nós vamos ter uma reunião com a diretoria, que a gente sempre trabalha com pautas. Então, a gente faz reuniões periódicas, a gente faz as nossas pautas e, a partir dessas pautas, a gente começa a fazer toda a programação. Então,
tendo essa reunião, a gente já faz a programação desse final de ano e já os próximos 2 primeiros meses aí, 2, 3 do próximo ano. Perfeito. Então, a ideia Então, é continuar a ideia... com eventos, Tá. né, de conscientização, continuar monitorando todo esse movimento, porque nós estamos sendo como fiscais. Né? Perfeito. Porque esses atendimentos, eles não estão sendo feitos pelo Instituto. Sim, através do Mas Instituto vocês conquistaram o atendimento para a população, mas então, não é vocês. a gente está aí monitorando, né? Como que vai ser esse tratamento, se vai estar andando, se vai estar a questão da demanda, quantas crianças vão ser atendidas, quantas ainda vão ficar esperando. Então, a gente está nesse movimento. Mas a gente vai continuar com os eventos de conscientização, tudo mais. Detalhe que só para nós estamos falando aqui, né, do nosso município de Cambuí, sul de Minas, esse atendimento aqui em Cambuí, vocês hoje, por enquanto, são só familiares aqui da nossa cidade de Cambuí, ou também cidades vizinhas que estão precisando, como vocês falaram, Córrego, Bom Repouso, alguma coisa assim? Sim. Também estão sendo atendidos aqui? Lá na PAI, então eles estão atendendo Cambuí, Córrego e... esqueci o nome. Bom Repouso. Bom Bom Repouso. São as 3 cidades. Só que aí, o que acontece? A PAI atende essas cidades. Sim. Mas aí precisa destas prefeituras também aumentar a verba, igual a prefeitura fez. Perfeito. Fazer um repasse. Isso, fazer um para repasse que a maior. PAI possa prestar o serviço. Isso, afinal de porque contas, esse também... atendimento nesse momento é para as crianças de Cambuí. Perfeito. Porque eles não vão conseguir por conta de repasse e tudo mais. Então, a PAI atende outras cidades. Mas aí precisa que as prefeituras aumente o repasse também. Perfeito. Aí tem que contratar mais profissionais e tudo isso. E aí Sim. fazendo já um apelo aqui, né? Sim. De profissionais que queiram, né, trabalhar nessa área e se tiver alguém ouvindo que tem experiência e queira trabalhar, nós estamos precisando de profissionais. Perfeito. Aliás, é importante que você saiba, nós estamos criando esse videocast para você que passa por uma situação semelhante, saber como que funciona o Instituto Te Acolho. E nós estamos aqui para te acolher, para ajudar você também nessas suas questões. Mas lembrando que nós estamos numa cidade aqui do interior do sul de Minas Gerais, Cambuí, né? E nós estamos contando a nossa experiência aqui. Mas essa experiência pode servir para você também. Agora, o Instituto pode também te acolher na sua demanda, que é onde você vai procurar pelo Facebook, pelo Instagram, como vocês falaram. Não é isso? Sim. As pessoas mandam bastante direct, né? As mensagens ali no particular. E aí a gente ouve, atende, orienta, né? E se quiser depois participar do grupo, a gente está aberto a acolher essas pessoas. Perfeito. Só lembrando você que esse é o nosso primeiro videocast, a nossa ideia é inclusive de trazer depois outros elementos de substâncias para vocês poderem cobrar os direitos, para vocês saberem como lidar com a situação. Mas você que está nos assistindo hoje, se você gostou dessa ideia, dá o seu like, tá bom? Dá o seu curtir aí, porque isso nos ajuda a manter essa ideia através do YouTube, para você que passa por uma situação parecida, também acolher aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Então, dá o seu like aí, tá bom? Gente, nós estamos aí, acho que o nosso tempo já deve estar meio que estourando, não é isso, Helder? O diretor já está puxando a minha orelha de lá. Então, eu queria agora, a gente partindo para o final, para essa parte final, eu queria que vocês dessem o seu recado para aqueles que nos assistem sobre essa experiência de vocês e o que vocês passam para eles como mensagem final deste primeiro videocast do Instituto Te Acolho. Vamos começar por quem? Luana. Pela Luana. Então vamos lá, Luana. Eu tenho a falar assim para as pessoas que por mais difícil que seja a caminhada, acredite no potencial do seu filho, nunca desanime, porque eles vão conquistar coisas que a gente nem imagina, né? O meu mesmo começou a falar com 6 anos, então para mim isso é
é uma conquista muito grande. Eu sou muito grata a Deus, a tudo que, né, os profissionais que atenderam ele, porque a fala era uma angústia muito grande. E alguns profissionais chegaram a falar que ele não ia vir a falar. E eu nunca desisti, continuei fazendo terapias, fones, estimulando em casa. E hoje eu tenho esse contato do meu filho. Ele fala, ele comunica comigo. E entre outras coisas. Então, acredite no potencial do seu filho. Então deixa essa frase olhando para aquela câmera. Acredite no potencial do seu filho. Nunca desista, que eles vão além do que a gente imagina. Bacana. Obrigado, Luana. Você, Vinícius, que mensagem que você dá para aquele que está nos assistindo, para aqueles que estão nos assistindo? Ali. Isso. Não romantize o autismo, né? O autismo é um transtorno, né? Então, todo transtorno traz sofrimento, traz dor, traz perdas, né? Mas não é o fim do mundo, né? Uma criança bem assistida, bem estimulada, né, pode trazer muitas conquistas no decorrer da sua vida. Como diz a Luana, né, não duvide do potencial do seu filho. Perfeito. Insiste nessa palavra, Vinícius, olhando para cá. Vai lá. Não duvide do potencial do seu filho. Perfeito. Você, Layara, qual a sua mensagem, complementando? Para que você, mãe, você, pai, que está aí nos assistindo, saiba que você não está sozinho. A gente entende, nós entendemos as suas dificuldades, ainda que elas sejam diferentes, né, das que a gente vive, mas uma coisa muito importante é não comparar o seu filho, não criar essa comparação, porque isso é injusto com ele e é injusto com você. Isso gera muita dor, né, da gente ficar olhando o filho de uma outra pessoa e falar, mas olha como é que ele tá, olha como o meu filho tá. Então é acreditar no potencial do seu filho, fazer o seu melhor para ele, né, buscando, claro, as terapias, os direitos, mas cuidando de você como mãe, como pai, que isso também é muito importante. E não se compare e acredite no potencial do seu filho. Aí, a Layara, não precisei nem pedir para ela olhar para a câmera, porque ela já deu esse recado. Então, gente, estamos chegando ao final desse primeiro videocast do Instituto de Acolho, com alguns membros da diretoria do Instituto aqui, a Luanda, o Vinícius, a Layara, também a presença do Otto, filho da Layara com o Vinícius. E agradeço a vocês a oportunidade de estarmos aqui, espero poder encontrar-nos novamente, né, logo, em brevemente, para nós darmos sequência, né, e agradeço mais uma vez ao nosso apoiador voluntário desde o início, vamos frisar isso aí, que é o Estúdio ER Produções, nosso amigo Helder Romualdo. A você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Divulgue, fale para aquele que realmente precisa de um apoio, aquele que precisa, se você sente que está precisando acolhido, e aquele que quer saber um pouco mais dessa história, é só procurar pelas redes sociais do Instituto Te Acolho Cambuí, tá bom? Muito obrigado a vocês. Até uma próxima. Não deixe de deixar o seu like, o seu gostei, porque isso aí acaba nos ajudando, né, a divulgar, porque daí isso fica mais pessoas vão tomar conhecimento dessa ideia do Instituto Te Acolho Cambuí. E como frase final, acredite no potencial do seu filho, acredite no seu potencial. Muito obrigado, até a próxima.